nesse sentido. Vamos falar um pouco dos limites para o último ano de mandato. Vamos começar com a despesa com o pessoal. Lembrando, professor Marcos, que esse assunto é um assunto tão rico, né? A gente fica empolgado, a gente fala, e eu acho isso muito bonito, mas nós temos um tempo, esse televisão é tempo, nós estamos aqui com 5 minutos para terminarmos, então vamos dar um mix assim bem sintetizado. Perfeito. Então vamos lá, vamos iniciar pelo aumento da despesa com o pessoal. O professor Luiz já comentou, 180 dias de mandato, último ano de mandato, não podemos aumentar a despesa com o pessoal. Na realidade, não podemos aumentar essa despesa com o pessoal desde 5 de julho desse ano, que corresponde aos 180 dias de final de mandato, até o final desse exercício, não se pode aumentar. O Tribunal de Contas está enxergando isso aí de forma em relação à receita corrente líquida. Uma vez está o percentual 40% apurado em junho, final de junho ou até 4 de julho, esse percentual deve permanecer até o final de dezembro. Caso tenha, em dezembro, chegue a 42%, já vai caracterizar um possível aumento da despesa com o pessoal, que será avaliado os motivos. Se for contratação de servidores ou qualquer reajuste, já vamos ter implicações ou descumprimento ainda da legislação. E essa é uma situação perigosa mesmo, como o professor Luiz comentou, porque isso aí pode gerar até mesmo crimes fiscais. Está previsto reclusão de 1 a 4 anos se aumentar a despesa com o pessoal nesse período. Então precisa ser tomado muito cuidado, muita cautela nesse sentido. Vamos falar, já que estamos falando de pessoal, também da revisão geral anual dos servidores. Quem tem data base agora, para outubro ou novembro, há que se observar a lei eleitoral. Nós temos que ver a lei fiscal, mas paralelo à lei eleitoral, que estabelece que, a partir de abril, não poderia ser concedido as revisões acima da inflação desse ano. Ou seja, vamos dar a data base do servidor é outubro, então não pode superar a inflação de janeiro até outubro. Tá bem? Esse é um dos detalhes. Professor Luiz, temos o que mais em relação ao pessoal? Contratação de servidores. Nem sempre a contratação de servidores vai representar um aumento da despesa com o pessoal, mas a regra estabelecida pela lei eleitoral é que só pode ser contratado novos servidores nesse período desde que tenha sido homologado o concurso antes de 5 de julho. Caso contrário, eu não posso estar contratando pessoal. Uma observação nesse sentido, essa regra não vale para os cargos em comissão da administração. Falando de último ano, vamos falar da antecipação de receita orçamentária. Está proibido. É uma prática que anteriormente os municípios faziam, essa é um empréstimo de curto prazo, mas para esse ano, por exemplo, está proibido. E os municípios não vêm realizando esse tipo de operação. Acontecia muito isso quando ainda os municípios não conseguiam pagar 13º salário. Hoje, com melhor planejamento, não estão recorrendo a esse tipo de operação. Sobre as transferências voluntárias. Transferência voluntária, quando a União vai enviar um recurso para o município ou o Estado para o município. Então, tem um prazo também, a lei eleitoral também define. Não se pode fazer novas transferências voluntárias, senão aquelas firmadas até julho. Desde que o município tenha firmado com o Estado ou com a União, os convênios, até julho, então, ainda é possível receber transferência voluntária. Novas, não é possível. É finalidade eleitoral. Publicidade institucional. Publicidade institucional também tem uma vedação. É comum, ou era comum, que nesse período eleitoral ampliava-se muito os gastos com publicidade institucional. Não aqueles do edital, aquelas exigidas por lei, mas falando da prefeitura, falando do governo. Então, como tinha uma conotação eleitoral, e poderia ser explorado nesse sentido, o que acontece é que a legislação tomou cuidado de dizer o seguinte: não se gasta mais que a média dos 3 últimos anos, os 3 últimos exercícios, ou o que foi gasto em 2007. Então, precisa tomar esse cuidado, o gestor já fazer alguns cálculos, se já não ultrapassou, porque era no primeiro semestre. Hoje já nem se faz essa publicidade institucional, está proibida pela lei eleitoral.
O que mais nós temos? A distribuição gratuita de bens, valores. Esse é um detalhe importante. Olha, o município deseja, nesse período, também instituir o Bolsa Família Municipal. Vejam, é um benefício novo. E aí teria a característica eleitoral. Está proibido isso aí, se não, a não ser, a exceção é se o benefício já tenha sido criado em exercícios anteriores. Se no ano passado já concedia cesta básica, não há nenhum problema continuar concedendo esse ano. Se o ano passado, no exercício anterior, não tivesse a concessão de cesta básica para famílias carentes e o prefeito desejasse implantar a partir desse ano, aí ele teria vedação pela legislação eleitoral. Não poderia estar acontecendo isso aí. Questão do subsídio dos vereadores. Importante lembrar que aí nós temos representantes do Legislativo que os subsídios dos vereadores precisam ser fixados antes das eleições. E tem todo um limite para ser estabelecido com base nos subsídios dos deputados estaduais. Mas há que se observar que tem que ser antes das eleições municipais. É o princípio da razoabilidade. E uma lembrança que 48 horas, assim que fixado, tem que ser remetido ao Tribunal de Contas, ter uma instrução específica para essa finalidade. E, por último, nós vamos falar sobre restos a pagar. Restos a pagar que, de maio a dezembro, não se pode contrair despesas, novas despesas, sem a disponibilidade de caixa suficiente para honrar esses compromissos. Vamos dar um exemplo, uma rodoviária. Queremos construir, o gestor quer construir a rodoviária agora, iniciar em outubro, mesmo dizendo o seguinte, olha, essa rodoviária parte vai ser em outubro e parte vai ser em 2008. Ele pode até fazer, desde que deixa o recurso em caixa, é contrair a obrigação. Tá bem? Uma pavimentação ocorre no mesmo sentido. Vou começar a pavimentação agora e vai transcorrer por mais 2 exercícios. Então, aí eu preciso deixar dinheiro em caixa. Tem que se limitar a isso. Professor Luiz? Perfeito, professor. É bastante esclarecedor, né? As suas colocações esclarecedoras, obviamente, e presumo que as pessoas entenderam por causa da facilidade da clareza na explicação. Vamos, então, ao momento de interação, professor. Nós temos alguns minutos para que as pessoas preparem as suas questões e, dentro desse contexto, o professor irá respondê-las com bastante cautela, bastante tranquilidade, porque as pessoas estão ansiosas de uma resposta pelo professor Marcos. Vamos aguardar? Aguardaremos.